Olá, bom dia. Ele é formado em turismo, estudou história, é inspetor da Polícia Rodoviária Federal, mas hoje aqui ele é escritor, um escritor que já lançou o seu terceiro livro. Quem vai tomar café comigo nessa manhã é Antônio Noberto. Bom dia. Bom dia, Elda. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Para a gente tomar café e conversar sobre essa multiplicidade de funções que você vai exercendo assim ao longo do dia, porque elas vão correndo paralelo, né? Paralelo, correndo paralelo. E eu estou de volta aqui, né? Que eu já vim antes. Pois é, você vem como inspetor, acho que já veio como inspetor, como inspetor, né? E agora escritor. Agora vem como escritor. Aqui você é escritor. Paulo Antônio Noberto. Pronto. Que lançou no final do ano França Equinocial. Isso, é isso. Esse aqui é o livro mais novo. Isso. Ele, na verdade, é um relançamento. A gente fez uma nova roupagem para ele e lançou de novo porque tinha muita demanda, muita gente me procurando. Eu estava sem ele no mercado. Então, a gente relançou agora no fim de 2018. Ai, que maravilha, quando procura assim, que você não tem mais, que tem que fazer um relançamento, dar uma revisada em tudo que foi divulgado, né? Vamos dizer, atualiza tudo. Você é apaixonado por esse tipo de pesquisa, vamos dizer assim, sobre que a gente sabe, que todo mundo sabe que São Luís foi fundada pelos franceses, mas a gente não conhece exatamente essa história. Você sempre foi apaixonado por isso? Sim, é porque essa história é belíssima, né? Os grandes escritores do Maranhão sempre defenderam a fundação francesa, a exemplo de Rubem Almeida, a exemplo de Mário Meirelles, Jerônimo de Viveiros e uma série de outros grandes escritores. E é uma história que ficou assim um pouco guardada no baú de uns anos para cá. Depois da morte de Mário Meirelles, deu uma caída assim na questão da fundação francesa, algumas críticas vindo de um lado e do outro, e a gente sempre estudando, sabendo que isso é um tesouro para o Maranhão, é um tesouro para São Luís, uma forma da gente gerar emprego e renda. Então, por isso que eu me debrucei, não só no período fundacional, como desde antes, desde 2500. Uma forma de gerar emprego e renda, como? Isso, inclusive o meu primeiro livro, A Influência Francesa em São Luís, que eu publiquei em 2004, 2005, 2004. E o título é A Influência Francesa em São Luís, uma oportunidade de segmentação do mercado turístico local. A gente tem condição, a partir do nome do rei da França, que é a nossa cidade, que a gente carrega nos ombros essa responsabilidade. É verdade. Responsabilidade de ser súdito de Luís XIII. Por isso que nós somos ludovicenses, que pouca gente sabe qual é a origem. Sim. Né? Ludovicense vem de... Quando a gente pensa assim, nós somos de São Luís, porque a gente é ludovicense. Ludovicense vem de Ludovico. Quem é Ludovico? Luís, o rei da França em latim. Em latim, Luís é Ludovico. Nós somos chiques até no até nome, nisso, né? Até nisso. Como os recifenses são mauricianos, por conta de Maurício de Nassau. Mas a gente não chama eles nesse, por exemplo, o nosso é oficialmente ludovicense. Ludovicense, né? Lá também é oficialmente, recifense ou mauriciano. Mas tem um recifense na frente, nós não temos, nós estamos na frente de qualquer jeito. Nós somos ludovicense. Quem nasce em São Luís é ludovicense, não tem outro nome para isso, né? Essa história, por que ela te despertou se todo mundo é de São Luís, se todo mundo é ludovicense, por que ela te despertou essa coisa assim, mais, eu vou estudar sobre isso, eu gostei disso, eu acho essa história bonita? Eu acho que já veio no DNA, quando eu nasci, eu acho que já veio. Você já veio bem ludovicense desde mesmo. sempre. Você é ludovicense? Não, eu não nasci aqui, eu sou ludovicense que recebi o título de cidadão, né? Sim. Recebi o título de cidadão, mas não... porque seu DNA é mesmo. Eu acho que já veio porque desde sempre eu tenho uma fascinação, eu estudo a língua francesa desde sempre. A minha língua estrangeira é o francês, o inglês a gente enrola, né? O The Books on the Table, parler français, para mim, é a língua mais importante. The Books on the Table e gosto também das línguas ditas mortas, a exemplo do latim e do tupi. É mesmo? Sou fascinado pelo tupi e pelo latim. Gente, você já teve essa inclinação natural, daí só fez, vamos aprimorar essa pesquisa. Aprimorar a pesquisa. Eu tenho amigos que vão a fundo nessa questão do DNA, da alma, de estar na alma. E a Eva Chatel, por exemplo, professora de francês lá da UFMA, muito conhecida, ela, quando prefaciou meu primeiro livro, ela diz assim, o que faz alguém ter tanto conhecimento da história como se a tivesse vivido. E eu tenho um escritor francês também chamado Jean-Yves Lude, que ele é um dos grandes escritores do mundo, um dos maiores etnólogos do mundo, e ele diz assim,
Seria Norberto um avatar de Daniel de Latouche? Será? Pois é, ele coloca isso lá, evidentemente que é uma cortesia dele. Sim, sim, né? sim. Mas a gente, assim, acaba sendo agraciado por esse reconhecimento. É um reconhecimento internacional, que o livro foi lançado fora do Brasil e no Brasil também. Mas você se sente assim, como alguém pertencente a essa história? Alguém que carrega mesmo do DNA o peso? Eu não diria nem o peso, porque não chega a ser peso, não, né? Mas o fascínio dessa história. Sim, é fantástico. Para mim, essa história é minha. Para mim, essa história é minha. Quando eu chego em Lisboa, quando eu vou à Europa, que eu estou em Lisboa, eu gosto. Mas quando eu estou em Paris, eu amo. Não, então nesse caso eu também sou bem parisiense, eu sou parisiense, porque quando eu estou em Paris eu adoro. Isso aí não tem Paris como negar. É uma fascinação. Isso aí nem precisa ser toda tão vez fascinado. Toda vez que eu vou em Paris, Elda, na França, eu vou na Bretanha. Eu vou no Porto de La Hula. O que é o Porto de La Hula? É o porto de onde Daniel de Latouche partiu para cá, em Cancale. Cancale tem 6 mil habitantes. Recebe quase 300 mil visitantes por ano. É uma cidade pequena demais, é uma vila, mas é chique, é gostosa, é onde se tem a melhor ostra. Da próxima vez eu Dizem vou lá. que é a melhor ostra do mundo, né? A capital internacional da ostra lá. Não sou muito fã de ostra, mas eu adoro, já almocei lá algumas vezes, lá bem no Porto. Tem a estátua de Daniel de Latouche lá no Porto. Aí pronto, aí mesmo você se sentiu em casa. Aí eu fico em casa, lá eu estou em casa. Eu tenho amigos que moram lá no Porto também. Vamos fazer um rápido intervalinho aqui nessa conversa, que eu já estou quase me sentindo francesa também. E a gente volta já. É um minuto só. Já estamos de volta para continuar nosso papo aqui sobre esse nosso DNA francês e mais especialmente o de Norberto, que é mais francês do que de todos os ludovicenses. Nessa história toda, nessa pesquisa que você faz para escrever esses livros, tem algum ponto assim que mais te fascina? Dizer, isso aqui é o que eu gosto mais? Tem, eu gosto de tudo, né? Eu gosto de tudo nessa história. Nessa história eu gosto de tudo, porque é uma história bonita, é uma história que valoriza os maranhenses, é uma história em que o maranhense não era dizimado, ele era prestigiado, e isso foi amplamente divulgado lá em Paris. Os índios iam daqui para Paris e para outras regiões da França, e os franceses que vinham para cá já tinham uma parceria histórica de décadas, talvez até de séculos. A parte que eu mais gosto aqui, respondendo direto, objetivamente a sua pergunta, é a parte pré-fundacional, que é exatamente uma palestra que inclusive vou ministrar agora dia 29 ou 30 no Instituto Histórico e Geográfico. Eu e Leopoldo Gil do Silvais, aqui do Vinhais Velho, nós vamos ministrar a palestra do Vinhais Velho à Ponta da Areia, um reduto francês que deu origem a São Luís. É esse DNA, literalmente DNA, que a gente quer mostrar agora nessa palestra, na abertura do calendário acadêmico do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Deixa eu me localizar aqui dentro desse território francês, ali do Vinhais Velho, passando por onde? Passando pelo São Francisco. Vai do Vinhais Velho para o São Francisco. Para o São Francisco até a Ponta da Areia, que é logo em seguida. Porque no São Francisco existia, o nome São Francisco, ele foi dado, pouquíssima gente sabe a origem do nome São Francisco. Eu não sei. E a gente explica no pormenor, está inclusive aqui nesse livro. Uma das partes tem um quadro, mandei fazer o quadro explicando, e tem um texto explicando. No Vinhais Velho é uma das aldeias mais antigas, é um dos lugares mais antigos, não de São Luís, não do Maranhão, mas dessa parte norte do Brasil. Um terço do Brasil nasceu aqui, nesse trecho, Vinhais Velho, Ponta da Areia. Existia a parte meridional, lá no sul do Brasil, coisinha pequenininha. O Brasil, na virada dos 1500 para os 1600, tinha apenas 30 mil habitantes, Meu Deus. excetuando os índios, tinha 30 mil habitantes, e situado ali basicamente no Rio de Janeiro com 1000, e a grande cidade que era Salvador com 8.000. E o mundo português acabava em Natal, com 400 habitantes. Acabou. De lá para cá era um abandono. Aí você encontrava franceses, encontrava holandeses, encontrava escoceses, irlandeses e outras nacionalidades perdidas no mato, perdidas no litoral. E aqui em São Luís, aqui na Upauaçu, existia
esse núcleo, um núcleo avantajado com mais de 200 moradores franceses, onde o Vinhais Velho sediava a Miganville, que quer dizer povoação de Davi Migan, que foi um tradutor, um truchemont, tradutor, criado desde criancinha comendo mingau, junto com os tupinambás. Aqui francês. Francês, aqui no Vinhais Velho, que era a aldeia de Ussaguabá. Ussaguaba, caranguejo-sá, Ussaguabá, comedor de caranguejo. Potiguar, Guabá. Eu até defendo com o Leopoldo, vou continuar defendendo, que quem nasce lá deveria ser chamado de Ussaguá, comedor de caranguejo. Como é o Potiguar, comedor de camarão. Poti, camarão, guá é água. Mas é porque ali no Vinhais Velho agora não tem mais essa história de caranguejo? Ainda tem, só que é uma tradição secular, né? Desde de sempre que tem as aldeias ali, com 400 habitantes na época. Era uma aldeia muito cheia e tinha a proteção dos franceses. Os franceses davam e recebiam a proteção. E esse núcleo, até a Ponta da Areia, era protegido pelo forte, o Forte do Sardinha, onde a Rua das Paparaúbas, no São Francisco. A Rua das Paparaúbas, ela começa como a Genovieira, lá perto da Ilhinha. Aí ela vem para o asilo de mendicidade, para o outro lado, né? Para o lado do Jaracati. Porque o São Francisco era uma ilha. Só os mais antigos, alguns deles é que lembram. Estou encantada com essa história. Está tudo no livro, né? O livro está lá na meia à disposição. Estou encantada com essa história, assim. E foi daí, que a partir daí, que se formou São Luís. Isso, esse núcleo era protegido pelo Forte Sardinha. O forte evitava que algum outro tomasse a feitoria na Ponta da Areia. O que é feitoria? Local de trocas comerciais. Trazia machado, foice, espelho, não sei o quê, e levava as riquezas da terra. Inclusive aqui era o ponto que recebia os navios já vindo do Amazonas, da região amazônica, para os portos de Rouen, Dieppe, Havre de Grace. Aí ia parar as mercadorias em Paris, Saint-Malo e várias outras cidades. Só para fazer o papel do advogado contra, os holandeses, como é que eles entraram nessa Não, os holandeses história? foi depois. Os holandeses aqui foi só depois, os portugueses tomaram dos franceses e depois chegaram os holandeses. Mas eles não conseguiram deixar esse DNA, que é porque... Será porque os franceses chegaram primeiro? Já consolidaram o DNA aqui? Mas tem uma coisa interessante sobre holandeses, é que uma parte dos holandeses que estava aqui, que tomaram São Luís em 1641, uma parte desses holandeses, eles eram franceses. De Daniel de Latouche, holandeses de Daniel de Latouche, franceses de Daniel de Latouche, que ficaram 3 séculos, 2 séculos, 2 décadas e um quebradinho em stand-by e voltaram para tomar São Luís junto com os holandeses. Inclusive veio uma ordem do rei de Espanha, Filipe III, dizendo: não é para ser derramado sangue francês no Maranhão. Não foi. Sobre os holandeses, a gente pode falar um bocado de coisa interessante que eles fizeram, que a gente só sabe o mal. Mas não é sua paixão. Sua paixão é o francês. Não, mas os holandeses, o estrangeiro, ele fez o bem para o Brasil e o brasileiro nunca acordou para isso. Né? O conhecimento que trouxe, por exemplo, entre holandês e português e francês, a gente pode dizer que a gente herdou mais francês e português do que holandês. A gente não ficou com quase nada dos holandeses, né? É porque os holandeses foi muito breve, né? Muito pequena. Foi muito breve, assim, eles não plantaram a semente. Quem plantou a semente foram os franceses. E depois os portugueses continuaram. Por isso que a gente não pode dizer que São Luís não foi fundada pelos franceses, porque eles começaram, implantaram, fizeram nascer e nunca teve quebra, sempre foi continuado. Entendeu? Diferentemente dos portugueses, que já tinham uma povoação aqui nos 1536, quando a expedição de Ares da Cunha naufragou. Teve uma povoação que ninguém sabe o local certo. Uns dizem que era em Alcântara, outros dizem que era pro lado do Bacanga, não sei o quê, mas houve uma quebra. E os franceses não, houve a continuidade. Eu queria só finalizar sobre o Forte São Francisco, Forte Sardinha. Dava proteção ao Vinhais Velho pela entrada pelo rio Cutim ou Maioba, que é o Anil. O Anil era Cutim ou Maioba, o nome dele. Então ele protegia a entrada da ilha para ir para o Vinhais Velho e protegia o comércio na feitoria ali na Ponta da Areia. Então esse forte foi muito importante. Quando os portugueses tomaram, colocaram o nome de Forte do São Francisco.
Por isso que deu nome ao bairro. Ao bairro. Ah, tá. Então podia ser o bairro Sardinha também, né? Sardinha. Podia ser Sardinha também. Mas de novo a gente vai fazer um rápido intervalinho aqui, mas a gente volta para continuar esse papo gostoso sobre essa história francesa na história de São Luís. Um minutinho só, a gente volta já já. Voltamos para continuar nosso papo aqui sobre a França equinocial e como a gente ficou com esse DNA francês. Mas só para fazer um parêntese nessa história nossa aqui, que a gente está falando de França, de Holanda, de Portugal, e você nem é formado em história, né? Você é formado em turismo. Isso. Eu fiz história, mas não concluí. Fez história, se apaixonou pela história, né? Sim. Mas eu lembro que eu já te conheci há um tempo atrás. Tem uma outra coisa, uma outra vertente também sua que é bem, vamos dizer, bem expressiva. O turismo nos cemitérios, eu acho que é uma coisa que te tornou conhecido também. Verdade. Essas coisas assim meio inusitadas te despertam essa atenção? Sim, eu gosto muito. Inusitado assim, muito inusitado como turismo no cemitério, como coisas mais simples. Hoje a mídia no Maranhão quase toda já chama correto Campo de Peris. Porque chamava Campo de Perizes, que é uma aberração, rasgar a gramática, o vernáculo. Pois foi um texto meu que divulguei bastante e começou... porque como tinha dois, né, Peris de baixo, Peris de cima, a gente juntava tudo, botava tudo lá no campo. Perizes, o animal que é perdiz, plural perdizes. Uhum. Mas o perizes, na verdade, ele é o piri, que é o capim, o junco, que forma o campo, que forma a baixada, que forma piripiri, pouca gente sabe no Piauí. Disso pouca gente sabe. Piricumã, pirimirim, perimirim, tudo isso vem do capim, do junco. Aí no tupi você faz o plural repetindo. Então piripiri no Piauí é muito junco. Piripiri é o plural de piri. É o plural de piri. Não é perizes, nem peris, nada disso. Aportuguesando fica peri. Porque o original no tupi é piri. Piri. Então a gente ficou com peri. Peri, tá. Isso. Mas não vale perizes, não. Não, porque você rasga... Peri, no caso. É o plural, né? Então em português fica peris. Então hoje as pessoas chamam corretamente por causa de um trabalho que a gente fez durante... Nem todos, muita gente chama Campo de Perizes. Muito, ainda tem muito. Isso vai ser algo lá para frente que vai realmente. Bem lá para frente. Mas das coisas exóticas. Sim, voltando às nossas... Isso, ao turismo. A mesma coisa aqui nesse texto, nesse livro você encontra o texto Araçagi, o cajueiro do papagaio. A origem do termo Araçagi é cajueiro do papagaio, é ará mais caju. Arara, papagaio, mais caju, cajueiro do papagaio. É a origem do termo Araçagi, que é a mesma origem da capital de Sergipe, Aracaju, cajueiro do papagaio. Está aqui no livro explicando detalhe, inclusive colocando durante os séculos como é que foi mudando. Araçagi. Mais turismo no cemitério. Voltando para o turismo no cemitério, eu quero saber como é que ele se encaixa na tua vida. Por que a gente faz esse tipo de coisa? Essa coisa de louco. Sim, o mundo é feito pelos loucos. O certinho, que são os mais felizes, né? Sim, o louco é que vai atrás, é que corre, que morre, se entrega por uma causa. A pessoa certinha, às vezes, ela só consome o que o louco produz. O que é a Torre Eiffel? O que é a Torre Eiffel, lá em Paris? Eu vou até esquentar o nosso café, que ele já esfriou com tanta conversa. Com tanta conversa. O que é a Torre Eiffel? A Torre Eiffel é uma homenagem à independência dos Estados Unidos e tal, né? Um século depois e tal. Mas foi feita por um cara, Gustave Eiffel, o cara que fez, por isso o nome é Eiffel, Eiffel. O Gustavo que fez, ele foi altamente criticado, todo mundo dizendo, rapaz, isso não vai dar certo, investir milhões num negócio desse sem futuro. Hoje é o monumento mais visitado do mundo. Mas são coisas, são as coisas mais, vamos dizer, mais loucas. Ou as mais aproveitadas. Avião, por exemplo, quem que acreditava em Santos Dumont na época, né? Não era um louco? Pois é. São os loucos que acabam produzindo o que vai durar a vida inteira, né? É verdade. O passeio... Mas tu não quer me explicar essa história do cemitério, eu estou sentindo. Não. É porque isso é uma loucura também. Poxa, é uma loucura. É uma loucura. Tanto lugar para você passear, você escolhe. Tanto lugar na praia. Eu tinha um colega, Helder, um colega de serviço que ele dizia, Norberto, tanta garota bonita em Copacabana, Ipanema, tu vai pro Rio de Janeiro para ir no cemitério.
E eu dizia, olha, eu também vou olhar as garotas bonitas em Copacabana, Ipanema, mas eu vou fazer pesquisa. Quando eu estou na França, eu fico muito dentro dos sebos, lá embaixo. Teve um que eu disse, três andares para ficar o dia todo enfurnado dentro de um sebo, dentro de um local de pesquisa. Você gosta de coisas exóticas, é isso? Eu gosto. Mas peraí, antes que este bloco termine, eu preciso saber como é que surgiu essa ideia de fazer turismo em cemitério. Nosso cemitério é bonito, claro, bonito. É bonito. Bonito, mas não é assim. E de repente, eu vou visitar um túmulo ali, que eu não sei nem de quem é, mas eu vou descobrir. Como é que nasceu essa ideia? Eu fico assim, às vezes eu fico pensando nesse teu passeio e fico imaginando como é que alguém decide fazer um turismo dentro do cemitério. Para quem não conhece, porque você conhece, muita gente conhece, mas tem gente que não conhece. Ele é feito com flauta, violino, violão, sax e pandeiro. Às vezes é só 2 instrumentos, às vezes 3, mas às vezes são 5, né? Porque a gente conhece aqui muito o palco, que é São Luís, esse casario lindo, maravilhoso, mas a gente não sabe quem fez, a gente não conhece os atores. A gente conhece o palco, sim, mas não conhece os atores. Então a gente resolveu mostrar a vida dos atores. A gente chega no túmulo, por exemplo, de Luiz Azevedo, aí lá, às vezes a gente leva os 4 principais livros dele. O Cortiço, o Mulato, Casa de Pensão, Uma Lágrima de Mulher. A gente bota lá em frente, as pessoas ficam tendo contato. A gente fala sobre o Mulato, a questão do anticlericalismo. É uma aula de literatura, quer dizer, você aproveita para contar a história da cidade. Da cidade a partir dos atores. A partir dos atores. Você leva a pessoa até a origem, para a partir daí ela entender o resultado da obra, o que aconteceu a partir dali. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso, mas tem algo muito mais profundo que isso, mas incomparavelmente mais profundo, que é algo tão profundo que pouca gente talvez me entenda. É o louco, a questão do louco. Loucura. Pouca gente talvez entenda. Mas sempre que a morte esteve perto da sociedade, ela cresceu. Sempre que ela esteve ausente, caiu. É mais ou menos isso. E teria que ser 2 programas para explicar isso. Vou te dar um exemplo. Fiquei assim, meio voando, mas tudo bem. Tem vários momentos da história mundial, que eu começo desde 80 mil anos atrás, quando a gente se tornou gente. Nós nos tornamos humanos, gente, quando nós passamos a cumprir rituais. A gente passou a sepultar o semelhante. Porque nas migrações, quando não existia cidade é coisa recente. É verdade. Cidade é coisa de 7, 10 mil anos para cá. Antes disso, todo mundo só migrava. Gelava para cá, vai para o local quente. Aí voltava na outra estação. Então, morria, deixava lá, abandonava. Depois não. Depois começou a cultuar, a enterrar, a fazer preces e tal. Isso é que nos tornou gente. Então, toda vez que a gente se aproxima dessa temática, a gente dá um salto. E aí, quando foi no século XIX, só para não perder, no século XIX, a gente expulsou a morte novamente, a gente expulsou o defunto da igreja, que era sepultado dentro da igreja, para o cemitério, a partir no Brasil, 1851. A gente deixou de sepultar aqui dentro e o defunto foi para longe e a gente vivia para o bem morrer, esqueceu esse tema e aí a partir daí a gente passou a cuidar de coisas boas, abastecimento de água nas cidades, entendi. Vigilância sanitária, ruas e logradouros mais sadios. Porém, a gente começou a se distanciar tanto que a gente passou a curtir só o prazer e não a dor. A vida é dor e prazer. Mas a gente não pode chegar ao extremo, não estou criticando, de cultuar a morte como existe onde é no México, não lembro bem. México, é tombado pelo patrimônio, pela Unesco. Que é cultuar mesmo a morte, né? Isso, que é uma coisa normal. A morte é porque a gente ainda ensinaram pra gente que a morte é uma mulher com uma foice, um vestidão, né? Aí a gente condena o gatinho preto, gente. A gente comete esse crime, Elda. A gente, entendeu? Acho que a gente vai precisar de vários programas. Eu já acho que vou marcar o próximo, que eu gostei tanto da conversa. É boa, a conversa agora é boa. Que a gente entrou no cemitério e nem passeamos por ele ainda. É verdade. Você já foi no cemitério da Argentina, de Buenos Aires? La Recoleta. Eu ainda não fui no La Recoleta, já fui em outros na divisa. Lá ali. Eu fiquei encantada, gostei. Eu fiz e passei no cemitério. Lá no túmulo de Evita Porque Peron. Lá faz parte do roteiro turístico, né? Lá eu amei. Eu achei
Achei lindo, eu não sei se eu posso usar assim. Sim, pode, claro, evidentemente. Achei lindo o cemitério, muito bonito. É mesmo um ponto turístico que vale a pena ser visitado. Quer dizer, não é minha atração turística favorita, é claro. Mas... lá. E não tinha nem flauta, nem violino me acompanhando, não. Mas eu sei se com flauta e violino fica bem melhor. É o que a gente quer fazer com a Madre Deus, se tornar uma La Recoleta. Um local sem valor, entre aspas, a gente tornar um local totalmente valorizado. Olha, vamos fazer o seguinte, bora. Vamos marcar nosso próximo encontro, Bora. A gente vai continuar esse papo, a gente vai falar da França, a gente vai falar de cemitério, a gente vai falar de tanta coisa, de vinhas velhas, de França Equinocial, de tudo. A gente tem uma pauta enorme para o Mas é melhor a gente marcar um churrasco e não um café, viu? Porque o churrasco demora o dia todo. Olha, o churrasco eu já não garanto, eu só garanto o café. Eu só garanto o café. Gente, Norberto, muito obrigada Eu que agradeço, participação. Bom dia. Foi muito divertido, né? Pois é, a gente tem que falar de assuntos assim, mas se divertindo fica bem melhor, com toda certeza. Muito obrigada, bom dia. Volta sempre não, porque você vai voltar mesmo. Vai voltar, porque a gente precisa continuar esse papo sobre esse livro e tudo mais de exótico e de louco que tem na sua vida. Mas muito obrigada. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Bom dia para você também, que sabe que essa conversa toda engraçada desse jeito fica à sua disposição no nosso site. Você acessa o al.tma.leg.br/TV e vai ter tudo lá prontinho para você ver, para você rever, para você ver o que quiser. Mas só para lembrar, todos os dias eu vou estar aqui, 8h30 da manhã, esperando você todos os dias, certo? Tchau!